Oi, Marcinha. Sou Wilson. RCM Martins, sejam todos bem-vindos. Aí, Fala, meu irmão, deu certo. você está se vendo? Tá muito escuro ou tá bom assim, essa claridade? Você está um pouquinho no escuro, se puder melhorar. Aí, Abri a melhorou um porta, pouquinho. Melhorou um né? pouquinho, melhorou. Tudo bem com você? Tudo jóia. Então tá bom, fico feliz de você estar podendo nos ajudar aqui mais uma vez no Esperança, no nosso canal aí de, de evangelho, de poder. Nesse canal eu costumo dizer que é o canal de informação, de alegria, de conforto que a gente puder fazer por aqueles que precisam. E a gente sempre fala, né, Dilson, que às vezes uma palavra nossa aqui pode confortar algum coração. E se atingindo um só, isso já está ótimo, né? É o nosso objetivo, né? É assim, de se entregar um pouquinho, né, Hernani, para o bem comum. Mas é o que a gente sempre diz, não é conversa afiada, é uma realidade que o mais ajudado sempre somos nós mesmos, né? O primeiro a ser ajudado somos nós mesmos. Então, a gente fazendo isso, a gente se sente muito bem, e a gente se sentindo bem, a gente pode ajudar melhor, não Ah, é? isso é a grande verdade. É a grande verdade. Porque até mesmo porque toda vez que a gente para estudar, ou até mesmo para ler alguma coisa referente à doutrina dos espíritos, os ensinamentos do Cristo em geral, a gente acaba aprendendo, né? E é impressionante que cada vez que você relê uma coisa que você já viu, né, Adilson, parece que vem uma outra informação, né? Parece que a gente aprende um pouquinho mais sempre, né? Então, é igual você falou, a gente sempre nos ajuda também, e toda vez que a gente puder levar uma palavra de conforto que seja, para qualquer pessoa que esteja passando, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora no planeta, é sempre um alívio, né? Até mesmo porque eu tenho comigo que sempre que a gente puder auxiliar, puder ajudar da nossa maneira, dentro daquilo que a gente pode, esse auxílio, que nem você falou, acaba se revertendo para a gente lá na frente. Não que existe uma moeda de troca, não é isso, mas Não, não, é um ajudando o outro que a gente vai conseguir chegar lá. E com você tem razão. certeza. Você tem razão. Toda vez que a gente para falar um pouquinho, a gente torce para que as pessoas possam pegar essa palavra, ou esse ensinamento, esse bate-papo nosso de hoje e colocar no seu dia a dia. Não é verdade? Adilson, eu vou passar uns recadinhos da casa. Certo. E aí a gente já dá início à nossa conversa, a gente vai entrar. Então, para quem está nos assistindo aí, e para quem vai nos assistir depois na gravação, desde já agradecemos a todos que estão entrando e estão nos vendo ao vivo. Existe um canal como se eu posso dizer assim, de autoatendimento, que é o atendimento fraterno do Esperança, que o telefone é o WhatsApp 96598-1987. Márcia, eu anotei o telefone aqui. Toda vez você me socorre, hoje eu anotei o telefone, Márcia. Então, repetindo, 96598-1987. Então, você que está nos ouvindo e está nos assistindo agora, se souber de alguém que precisa conversar, de bater um bate-papo, se estiver passando por uma dificuldade, nesse momento de isolamento aí, por favor, entre em contato com a gente através desse telefone. Vou repetir novamente, 96598-1987. Lembrando também que tem os canais aí da nossa mídia Esperança, que é o Instagram, o Facebook, o YouTube, que vocês podem acessar para assistir as palestras. Já tem várias palestras no nosso canal lá do YouTube. Então, se você puder, tiver a oportunidade de assistir, por favor, acesse nossos canais aí, tá bom? Não só os nossos, também de várias casas espíritas que estão fazendo esse trabalho. A USE também divulga, que é a União de Sociedades Espíritas da região de Cotia, também divulga as palestras cada semana tem uma palestra nova, falando um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, trazendo um pouquinho de conforto, de coragem,
para nesse momento nós estamos vivendo. Tá bom? Nós entregamos nesse último domingo do mês passado, nós entregamos 91 cestas, e venho eu aqui, através do Esperança, agradecer a todos vocês que nos ajudaram, que fizeram as suas doações, que contribuíram de certa forma com o alimento para cada família que foi lá buscar. E também agradecemos aqueles que torcem, através da prece, das vibrações, para toda a Casa Esperança, continuar fazendo esse trabalho. Então, essa ajuda de vocês é fundamental para que a gente possa continuar assistindo ou atendendo essas pessoas que precisam de um alimento, né, de uma situação que eles estão vivendo tão ruim nesse momento. Isso é muito legal. E a gente agradece. Sem querer interromper, mas é importante dizer isso, que a gente tinha visto as pessoas pobres precisando de cesta, né? Isso não é de hoje que a promoção social vem auxiliando. Mas o que nós estamos vendo hoje são pessoas que nunca precisaram, né? Como taxistas, né? Por exemplo, pirueiros da escolar, enfim, pessoas que sempre conseguiram o seu sustento e que, por conta da pandemia, estão fora do mercado de trabalho obrigatoriamente, né? E precisam de ajuda também. Então, a ajuda quadriplicou, sei lá, quintuplicou aí, né? E essas pessoas precisam realmente da nossa colaboração, aqueles que puderem ajudar, de uma forma ou de outra, né? Exatamente, Adilson, exatamente. A gente entregava numa família 60 cestas. Nós passamos a entregar 100, 95, 91, né? E tem uma história interessante que aconteceu numa casa espírita, que é conhecida nossa aqui. O rapaz chegou lá com o documento do carro e falou, olha, eu estou desempregado, mas eu tenho carro e só preciso de uma comida. E meu filho pediu para mim comprar uma coisa no mercado para ele, e eu falei para ele que tinha saído para comprar, mas eu não tenho dinheiro. É tão interessante porque o cara realmente estava naquela situação que você acabou de falar. Ele nunca tinha precisado de uma situação dessa e acabou indo pedir socorro. E a casa acabou colocando uma sacolinha de mercado para ele poder chegar em casa e dizer para o filho que não, papai conseguiu, tal. Então são pessoas que talvez não tinham pensado que ficariam numa situação como essa, que as casas hoje estão atendendo, né? Então a gente agradece de coração a todos esses que estão nos ajudando nesse momento difícil aí. Tanto dando o material, que é o alimento do corpo, como também através das preces, das vibrações que pode alimentar o espírito. Não é isso? Então a gente agradece. Adilson, você pode fazer uma prece inicial para a gente começar a nossa conversa? Vamos lá. Vamos lá? Agradecendo muito esta oportunidade aos benfeitores, guias, orientadores espirituais, a Deus Pai Eterno, a Jesus Mestre e Amigo, que essas boas palavras que aqui serão emanadas alcance a nós e a todos aqueles que necessitam, com o objetivo sempre de melhorar, de progredir e de evoluir, que é justamente o tema que vamos conversar no dia de hoje. Que sejamos protegidos e intuídos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Lembrando a todos que pode deixar uma garrafinha com água, um copo com água em cima da mesa agora, não importa. Que, com toda certeza, os mentores, os trabalhadores do Cristo vão fluidificar a água. Basta você crer nisso e acreditar. Não é não, Adilson? Opa! Vamos lá. Fé e esperança acima de tudo. Principalmente na esperança, né? Hashtag esperança. Adilson, a Márcia nos colocou um tema, a Márcia não, né? O Esperança nos trouxe um tema que eu acho interessante, que a gente pode optar por construindo um mundo melhor ou como tornar nosso mundo melhor, né? Logicamente que a gente vai tentar falar um pouquinho, tendo base da doutrina espírita, como é que a doutrina espírita pode nos ajudar referente a isso, ou melhor, os ensinamentos do Cristo, né? Porque não é só a doutrina espírita que pode trazer isso para a gente tem que deixar bem claro isso. Então, esse tema é interessante, porque a gente tem que tomar como partida algo para que a gente possa crescer, né? Algo que a gente possa confiar, para que a gente possa caminhar, né? Então, eu acho interessante esse tema. Como é que você vê esse início desse tema para a gente começar a nossa conversa? Primeiramente, eu quero agradecer muito a Associação Espírita Esperança, né, por esta oportunidade. Nós que agradecemos, para. É um privilégio ouvir você.
também, né, Intermunicipal Cotia, principalmente no departamento de comunicação, que vem se dedicando muito e vem colocando aí palestras diárias, e a gente pensa que não, mas tem ajudado bastante as pessoas, esse tipo de dedicação que essa equipe está fazendo. Então a gente agradece muito. Você, Hernani, e a Marcinha, e as pessoas do Esperança, mas a gente tem mais afinidade entre eu e você e a Marcinha, né? E a gente agradece muito, é uma oportunidade muito grande. Eu começo esse tema Construindo um Mundo Melhor com uma passagem de Lucas. Apesar de Lucas não ter conhecido Jesus, ele fez um dos evangelhos que foi canonizado pela Igreja Católica, né? Que está no Novo Testamento. É uma passagem na terra de Emaús. E essa passagem ela vai do 13 ao 35. Mas eu vou citar aqui somente o 35 para a gente começar a conversar sobre esse tema. Então, o Lucas 24, 35 diz o seguinte: e lhes contaram o que aconteceram no caminho, e como deles foi reconhecido ao partir do pão. O que isso quer dizer? Aí Jesus já estava, na passagem segundo Lucas, materializado, já não estava de corpo presente, mas estava materializado. É engraçado isso, né? Quer dizer, a materialização do corpo naquela época. Lucas citando isso, né? Quer dizer, em espírito Jesus. E Jesus estava caminhando com as pessoas, mas eles realmente reconheceram uma pessoa calma, pacata, né, uma pessoa tranquila caminhando junto ali, sem incomodar ninguém, sem ser incomodado, enfim. E eles falavam, mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Questionavam bastante isso. E ao final, quando deram o pão para ele, falaram, vou dar o pão para ele repartir, vamos ver, né? Esse foi um pão. Quando no pão, que ele não pegou nenhum pedaço e começou a distribuir a todo o povo antes de comer alguma coisa, eles reconheceram que de fato era Jesus. Então, a gente começa construindo um mundo melhor por nós mesmos, pelas nossas ações. A gente vai ter uma diferença a partir do momento que a gente tiver novas ações diferentes, não é? Sim. Eu acho interessantíssima, né? Que mostra bem isso, né? A atitude. Sim. A atitude dele. E observa, né? O interessante como é que é a situação, o que ele fez, né? Quando você fala para mim assim, ele veja que que as pessoas ficaram observando e veja que ele repartiu o pão antes de comer, né? O que eu penso? O que me traz de ensinamento disso? Se a gente quer construir um mundo melhor, nós temos que parar de pegar o pão e guardar no nosso armário, até mesmo para que ele não fique duro, achando que só nós temos que comer. E aí esse pão, lógico que é uma figura, figurativo, é tudo na vida. Nós temos que repartir. O que ele está nos ensinando através desse gesto, de repartir o pão antes dele comer, ele está nos ensinando assim, olha, dê, semeie, mostre, acolhe, né? Aconchegue as pessoas. Tem tantas formas de fazer isso, porque não é material, né? O que a gente está fazendo, o que a gente vê as casas fazendo, se dedicando a um atendimento fraterno, muitas vezes, por telefone, em todo horário. Já teve casos aí de 11 horas da noite, meia-noite, a pessoa recebeu um telefonema de um atendimento fraterno. Então, não é só a parte material, mas a parte espiritual também, né? Uma demonstração, assim, muito clara de que nós só seremos conhecidos através das nossas ações, das nossas atitudes, das boas atitudes, não é? Sim, verdade. Não só o material, né? Porque que nem a gente abriu a nossa conversa hoje falando da assistência social das casas. É interessante matar a fome, auxiliar, mas é mais interessante que depois disso a gente entre com o conforto também espiritual, o conforto moral, né? Eu lembro de uma história, para reforçar o que você acabou de dizer, que o cara questiona, o Haroldo foi questionado, junto com o Divaldo, sobre a questão da caridade. E os dois foram unânimes em dizer, quando você dá o pão ou o cobertor, você está dando o pão e o cobertor, mas o que você dá seu?
E aí eles entraram no tema que é o amor, que é acolher. E é interessante isso. Não basta só a gente dar a questão da matéria em si e não acolher com amor. Hoje, como você falou, as casas espíritas, o atendimento fraterno, eu garanto que muitas das vezes esses trabalhadores que estão se colocando à disposição já escutaram, olha, foi muito bom falar com você. E quando você recebe isso, o que ele deu? Ele deu apenas atenção, ele deu apenas o carinho, ele deu apenas o ouvido. Isso é muito importante e às vezes vale muito mais do que o bem material em si. Não é isso, Adilson? E a gente tem visto tantos gestos assim de compaixão, né? Eu até coloquei como um questionamento se o planeta Terra é uma escola. Exatamente. E aí eu chego à conclusão que sim, que o planeta Terra é uma escola. E é um aprendizado assim fenomenal que nós estamos vivendo. Eu, por exemplo, estou vivenciando tantas coisas bacanas nessa pandemia que nós estamos vivendo, porque a pandemia a gente tem que encarar ela como um aprendizado, não como um malefício ou alguma coisa negativa para a sociedade, muito pelo contrário, ela está sendo um aprendizado muito grande para todos nós. Eu cito até um exemplo que eu achei assim demais, o empresário com o restaurante, a comida parada lá, então o que ele decidiu? Chamar todos os funcionários, para os funcionários também não ficar parados, porque a ociosidade às vezes nos leva também a alguns momentos difíceis, né? E o empresário, verificando isso, chamou todos os funcionários e foram fazer comida, toda a comida que ele tinha em estoque, para doar. E começaram a doar quentinha. Fizeram toda a comida, acabou a comida. Os amigos empresários deste empresário, vendo a atitude dele, começaram a doar mais comida e ele ficou continuamente, está até hoje fazendo isso. Agora está retornando às atividades, mas até então estava doando quentinha todos os dias. Olha, 400, 500 quentinhas. Isso é apenas um exemplo, né, de tantos que a gente está vendo nesse aprendizado da Terra, né, desse planeta Terra, dessa escola que a gente está, esse grande educandário que a gente está vivendo, é um dos exemplos de aprendizado que essa pandemia está trazendo para nós, de compaixão, de empatia, não é? Então é muito positivo isso. Com certeza. E aí, como tornar nosso mundo melhor, eu garanto que esse exemplo aí já tornou o mundo de muitas pessoas melhores. E principalmente o dele. Porque uma coisa que a gente tem que entender, que quando você é auxiliado com amor e com respeito, sem agredir a sua dignidade, isso você se sente muito confortado, seja ele através da quentinha, ou seja através de um abraço fraterno, de uma conversa fraterna. Agora, é interessante a gente também ressaltar que quem começa a fazer essa ação de coração engrandece, nos fortalece cada vez mais. Então, se a gente quer tornar nosso mundo melhor, poxa, hoje Jesus deu tantos exemplos, como você acabou de citar, Deus, nós temos que dividir algo que nós temos, para que a gente entenda que tudo que nos foi dado é um empréstimo, e que a gente tem que entender que esse empréstimo que nos foi dado é para socorrer aquele que é mais fraco. E a gente pensa... É importante que a gente diga, Hernani, que às vezes as pessoas interpretam mal o que a gente fala, né? Não é dar tudo e ficar pobre, porque ninguém é feliz, né? Porque fala assim, a doutrina espírita fala que não pode ter dinheiro. Não é isso. Não pode ter conforto. Não tem nada a ver, né? Nós nem estamos igual a Francisco de Assis, né? Porque para a igreja católica é São Francisco de Assis, né? E nem Zaqueu também. Ainda nós não estamos nem na fase de Zaqueu, né? Então, é lógico que a gente vai compartilhar aquilo que a gente pode e da forma que a gente pode. Mas para transformar o mundo melhor, tem que a gente se autoconhecer e começar a adotar os ideais sociais que estão aí, não é? Sim. Quer dizer, a gente pensa assim, ajudar, então, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não posso doar dinheiro. Mas, gente, nesse momento, o sair de casa de máscara, não por obrigação, mas por dever social, porque ama o próximo, já é uma forma de ajudar. Já está ajudando, já está amando a si mesmo, já está amando o próximo, né? Vejam o que o Denis diz no livro Depois da Morte, quando ele fala a respeito do ser humano. Ele diz assim, a escola
o planeta Terra é uma escola, um meio de educação e aperfeiçoamento que vem pelo estudo e pelo sofrimento. Não há felicidade e nem mal eterno. Então, a dor, o sofrimento, a angústia, a ansiedade, a depressão que a gente sente, a gente tem que encarar também como um aprendizado e tentar reverter isso no nosso íntimo. Porque a única pessoa que pode ajudar a nós mesmos somos nós mesmos. É isso mesmo. Às vezes a gente precisa de alguém, de uma palavra, de um apoio. Por isso, estamos oferecendo a Casa Espírita, nos seus telefones aí que estão disponíveis, nos sites das Casas Espíritas, da USE Cotia, para atender essas pessoas quando elas não dão conta de fazerem isso sozinhas. Né? Exatamente. Exatamente. E é interessante, né? Quando tornar nosso mundo melhor, porque nós temos que começar com o meu mundo. Eu tenho que fazer meu mundo melhor, né? E esse planeta é uma escola, como a gente conversou e você fez um questionamento. Quando devemos iniciar a transformação? Quando? É agora, de dentro, de nós primeiro, para que a gente possa contagiar ao nosso redor, não é isso, Adilson? Sem dúvida nenhuma. A transformação começa dentro de cada um de nós, né? Os sábios da antiguidade já diziam, né? Conheça-se a ti mesmo. Esse autoconhecimento é a mudança de ideais sociais. Quando nós mudarmos, de fato, os nossos ideais sociais, né? Quando a gente fazer, diz os poetas, né? Fazer de forma natural, né? Como tomar um banho, como escovar os dentes, né? Que a gente já faz isso de forma natural, ajudar, querer o bem, sentir-se bem do lado das pessoas, sentir-se bem em ajudar de forma natural, não por obrigação social, ou não para falar, tá vendo, Hernani? Aí, ó, eu ajudei, hein? Né? Não é isso. Tirar foto, né? no Face, vou colocar no Face, ó, fiz a palestra com a Dilson. Exatamente, né? Olha só o que a gente está fazendo de bom. Não é isso. Essa transformação, ela tem que ser um meio natural, tem que ser com naturalidade. O bem se faz com naturalidade, não se faz por obrigação social, né? Exatamente. Que surge de dentro para fora. Né? Exatamente. E outra coisa, Adilson, não tenha pressa. Não queira, por exemplo, a gente, quando começa na doutrina e conhece, e sente esse amor que é universal, às vezes, a impressão que dá que a gente já quer no outro dia mudar tudo. Eu já não vou ser mais orgulhoso, eu já não vou ser mais egoísta. E o processo, como você acabou de falar, gente, para quem está nos ouvindo agora, entenda, é um processo calma, devagar, uma coisa de cada vez. Teve um mentor que me falou uma vez, eu era muito acelerado, ele falou assim, filho, dê um passo de cada vez. Você não consegue chegar no lugar usando os dois pés ao mesmo tempo. É muito mais difícil. Então, devagar com a sua mudança. Por isso que essa sua mudança interna é necessária para que você construa um mundo melhor interno seu. E Jesus, e a gente passando por esse momento agora, né, Jesus tem um ensinamento que está em Mateus 6, 25, que eu vou ler um trechinho. É muito interessante porque muitas das vezes a gente não consegue ajudar porque a gente fica tão ansioso, e às vezes com tanto medo das situações que nós estamos vivendo, né? E a gente acaba nos fechando no medo, porque o medo é um negócio complicado. Porque eu lembro que no nosso lar, Deus, quando a passagem do livro que teve a Segunda Guerra Mundial, um dos líderes do nosso lar da colônia falou, olha, vamos fazer um treinamento contra o medo. Porque lá para os desencarnados, porque o medo nos prende, não nos deixa socorrer, não nos deixa andar, não nos deixa ajudar. E esse medo, essa angústia que nós estamos vivendo hoje, Jesus nos deu um exemplo de como a gente tem que proceder. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? É lógico que Jesus não está dizendo, né, Dilson, que a gente deve ficar um eremita, parar e esperar as coisas cair. O que ele está dizendo é que a gente não deve se preocupar tanto com o futuro sem saber fazer o presente. Porque a doutrina fala... porque a doutrina explica, olha, você é hoje um resultado do seu ontem. Então, se eu começar a mudar o meu mundo hoje, o meu futuro já vai ser melhor. Né? A gente tem que tomar essa consciência, que os meus atos de agora vão refletir no meu amanhã. Então a pessoa pega e fala assim, eu vou ser
eu vou ser maledicente hoje, eu vou ser maldoso hoje, eu vou trair hoje, eu vou roubar hoje, eu vou roubar o meu sócio, eu vou trair a minha esposa, eu vou trair o meu marido. Ele está simplesmente plantando algo que o futuro amanhã vai devolver para ele. E aí ele não consegue construir um mundo melhor para ele. Porque todo mundo tem que ter claro, Hernani, que a gente também não pode ser imprudente, né? Isso, lógico. Eu tenho que sair para ajudar, mas quando eu saio para ajudar, eu tenho que sair porque existe a justiça, a lei divina e a lei do homem. E a gente tem que cumprir a justiça, porque Jesus deixou bem claro, quando ele diz assim, o que é de César, dai a César, e o que é de Deus, dá a Deus. Então, a justiça do homem é tão importante quanto a justiça divina. Então, quando a gente deve sair para ajudar, sempre que necessário, sempre que for chamado e sempre que puder, mas sempre com prudência, né? Porque o que a gente está vendo é uma imprudência social. E os ideais sociais estão indo por água abaixo, por conta de nós mesmos, porque nós não estamos fazendo o nosso mínimo, como o uso da máscara, né? Como não aglomerar, fechar o comércio nos horários que o comércio, falando de pandemia, né, que é o nosso aprendizado mais atual, não é verdade? Então, a gente tem que ser prudente, ajudar com prudência. O que a gente puder fazer, sempre com muita prudência, sempre atendendo aos ideais sociais, quer da justiça do homem e quer da justiça divina. Né? Muito bem, muito bem. Nos colocando no lugar do outro. Né? Porque quando nós ajudamos o outro, nós nos sentimos bem. Então nós temos que nos colocar no lugar do outro também na prudência, no nosso dia a dia. Né? Exato. Muito bem, Adilson. E é importante também ressaltar, em cima do que você acabou de falar, que é dever nosso, como você falou, ser prudente. Jesus mesmo falou, seja prudente. Né? É dever nosso fazer nossa parte. E o interessante é a gente não pode ir por aquela massa coletiva que se deixa levar como autônomo, né? Que você, agora todo mundo está indo, eu também vou. A gente tem que parar um pouquinho e raciocinar. A Kardec fala da fé raciocinada, né? E isso é interessante agora. Tem que fazer nossa parte. E para fazer nossa parte, basta você fazer uma pergunta. O que eu gostaria que o outro fizesse por mim? E quando eu fizesse isso, eu me tornaria chato? Ficaria magoado? Então essa pergunta é fundamental. Porque muitas das vezes a gente fala assim, fulano faz, eu também quero fazer. Está todo mundo fazendo, eu também quero fazer. Eu também posso fazer. Não! Eu costumo dizer uma frase que é a seguinte, Deus. A verdade, ela é verdade em qualquer plano, seja material, espiritual, seja no plano espiritual na colônia, ou seja no plano espiritual no umbral. A verdade, ela é verdade. A sinceridade, o ato do bem proceder, que isso tudo são pequenas ações que vai mudar o nosso mundo para melhor. Não tem como. Eu e a Rosa, a gente sempre fala isso. E o Geraldo, que é uma leitura que eu vou fazer ao final, espero que dê tempo, acho que vai dar, né? Sim. Então, a gente sempre fala assim, as mães falam, meu filho foi para o mau caminho, mas foi por causa dos amigos. Eu não creio nisso, porque se ele estiver no bom caminho, ele deve converter os amigos para o bom caminho. Não é? Se ele vai por um mau caminho, é porque ele tem a tendência já para aquilo. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque quantos nasceram em favela, e hoje essa história do Geraldo Rufino que nós vamos contar, nasceu na favela e se transformou num empresário bem-sucedido. Quer dizer, não quer dizer nada. A gente tem que transformar o nosso meio. Aí fala assim, então nós temos que criar homens novos. Sim, tem que criar homens novos, mas não estereotipar um novo homem na sociedade. Esse novo homem somos nós mesmos, através das nossas ações, das nossas atitudes para o bom e para o bem. Somos nós que vamos mudar a sociedade. Somos nós que vamos regenerar essa sociedade, que vamos transformar esse planeta no planeta de regeneração.
através das nossas ações, das nossas atitudes, né? Essas invirtudes que você falou, que a gente não consegue eliminar de uma hora para outra, é verdade, mas a gente consegue diminuir, amenizar o orgulho, a vaidade, o narcisismo, o egocentrismo. A gente consegue amenizar isso, não é? As mágoas, os ressentimentos, são coisas que nos prejudicam tanto, né, na nossa sociedade. Nós que saímos mais feridos de tudo isso, por que que nós alimentamos isso ainda? Então, o novo homem vai surgir a partir daí, da gente entender que esses malefícios estão prejudicando a nós mesmos. E nós, então, vamos começar a grande transformação da sociedade, né? Que é por nós. Eu não tenho dúvida. E é importante ressaltar, quando você fala o novo homem, falando da raça humana, homem, mulher, isso que é importante também dizer. Obrigado, é isso mesmo. Agora, veja interessante, né? Você falou assim, poxa, eu vejo pessoas que saem da favela e acabam se tornando um homem de bem, né? Que acabam se conseguindo seus objetivos. Que é uma coisa que eu sempre falo. Por que rotula a favela? Enquanto que existe também aqueles que são milionários, que teve o berço de ouro, né? E que, na verdade, se você olhar bem e pegar a figura e transformar ele no mundo primitivo, ele vai se adaptar muito mais lá. Porque só a embalagem dele aqui que está bonita. Porque pelo interior dele, ele não tem uma questão do crescimento moral. Ele consegue ainda maltratar as pessoas e pisar nas pessoas pelo próprio fato de achar que ele é o melhor de todos. Então a gente tem que entender, como você disse muito bem. Você disse muito bem, né? Você disse muito bem. Jesus falou. É caiada por fora, mas é podre por dentro, né? Podre por dentro, você disse muito bem. A gente não pode rotular as pessoas. E isso é um dever nosso. Aquele que tem um pouquinho de conhecimento tem que começar a falar, opa, peraí, luta. A luta dele, às vezes, vale muito mais daquele que não tem a condição que muitas vezes nós temos, ela é muito mais meritório do que a nossa. Porque ele passa por tantas dificuldades exteriores e mesmo assim não se corrompeu, não se vendeu para facilidade, para maldade, para o crime, para a droga. Isso sim tem medo de errar. Não deve ser fácil a pessoa entrar numa fila para pegar uma cesta básica. Não é uma coisa fácil. Não é? A pessoa faz aquilo porque ela tem necessidade mesmo de fazer, porque ela tem filhos para alimentar e ela não tem outra forma de fazer isso. Porque não é fácil. Né? O ideal mesmo era que todo mundo tivesse seus recursos e comprasse os alimentos que tivesse vontade, né? Porque a cesta básica, por mais carinho que a gente coloque, por mais atenção que a gente coloca, são os produtos que nós escolhemos, não é verdade? Verdade. Não o produto que eles escolheram, mas eles aceitam assim mesmo. Eles aceitam o que nós escolhemos, não é? Exatamente. Na verdade, eles deveriam escolher aquilo que eles gostariam de escolher. Sim. Então, quando a gente chega numa fila dessa, eles estão se colocando no lugar de pessoas humildes, na verdade. Humildes na grande expressão da palavra. Né? Porque eles sabem que não é uma coisa fácil. Pedir não é um momento fácil na vida da gente. Mas eles estão lá porque eles necessitam de ajuda. Né? Sim, e nós é só fazer uma pergunta para você mesmo. Você chegaria ao ponto de estar no lugar daquele, como você se sentiria? Né? Exatamente. E para a gente entrar, para você fazer a leitura do texto que você comentou, eu gostaria de colocar só mais uma coisa. É importante deixar claro, para que a gente possa construir um mundo melhor, nós temos que vencer primeiro nós mesmos, devagar, com calma. Porque muitas das vezes a gente fica tão ansioso em ter as coisas e achando que as coisas ou as pessoas que a gente quer ter vai ser a nossa âncora de salvação, que a gente pratica atos impensados. E isso vai nos carregar dor e sofrimento depois. Nós temos que entender que todo e qualquer ato nosso tem que ser pensado para que não prejudique o outro. Então, tudo aquilo que eu devo ter de reconhecimento, de confiança, de paz nos outros, eu devo praticar isso sempre em mim. Porque quando eu pratico isso em mim, eu começo a construir um mundo mais sólido em mim. Eu começo a ter uma fé mais vigorosa, uma confiança na vida e até em mim mesmo mais forte, para que isso possa me sustentar, né,
de ter um vaso mais forte, para que quando as dificuldades da vida, as provas que vão vir, chegar, eu esteja preparado um pouco para isso. Estão chegando, estão aí com a gente. E aí muitas pessoas falam assim, não, é oportunidade agora que está tudo acabando, eu vou fazer isso de errado, eu vou fazer aquilo de errado, eu vou trair porque eu estou com medo. Tem que parar com isso. Você constrói a tua felicidade, não é o outro, não, Adilson? Você não consegue construir a minha, e eu não consigo construir a tua. Não tem jeito. Não adianta a gente plantar limão e querer colher maçã docinha, não tem jeito. Se plantar limão, vai colher limão, bem azedinho, né? E, assim, a Madre Teresa de Calcutá deixa, assim, uma frase para nós que é notável e deve ser usada todos os dias da nossa vida. Nós, quando queremos transformar o mundo, devemos fazer as coisas pequenas de forma grandiosa, porque as grandes coisas, deixa com Deus, que Ele dá conta. Né? A gente faz as pequenas coisas de forma grandiosa, acho que é isso. Essas pequenas ações do nosso dia a dia, de transformação do nosso dia a dia, que vai nos transformar em pessoas melhores. E com certeza. Eu melhor, a minha família sendo melhor, os meus familiares sendo melhor, os meus parentes sendo melhor, a sociedade vai construindo uma sociedade melhor, mais coesa, o mundo fica melhor. Mais amorosa. É isso, realmente bem este o caminho mesmo. Transformar o mundo através de nós mesmos. Das nossas ações. É a proposta que nós, amarramos hoje, Hernani? É isso aí. Então, se tiver que deixar um recadinho antes de você fazer a leitura do texto, para você fazer a leitura do texto, seja feliz hoje. Faça alguém feliz hoje. Pratique sempre a verdade e pratique ao outro aquilo que você gostaria que o outro praticasse com você. Assim começa um novo mundo teu. Assim começa um mundo melhor para a gente, que a gente acredita que será um mundo de regeneração. Tanto para cada um pessoal, quanto para o nosso planeta. Não é não, Adilson? E Santo Agostinho fazia o seguinte, no final do dia, era uma autorreflexão. O que eu fiz de bom para alguém no dia de hoje? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer todo final de dia, né? O que eu fiz de bom no dia de hoje? Ainda que seja um evangelho, ainda que seja uma prece para uma pessoa querida, ou mesmo para alguém da pandemia, ou mesmo alguém que esteja internado, né? Para o nosso Vicente, por exemplo, que está se recuperando de um AVC, não é? Então, ainda que seja apenas uma prece, a gente tem o que eu fiz de bom esse dia, que Santo Agostinho, ele tinha bem essa pegada de final de dia. Esse método de conduta. Método de conduta, de uma autoavaliação no final do dia, né? Adilson, oi. Por favor, faça a leitura do texto que você comentou aí, a gente quer ouvir. Então, o Geraldo Rufino, hoje ele é um empreendedor, ele é palestrante, mas ele nasceu e foi criado na favela de Sapé, em São Paulo. Ele catava latinhas de alumínio e ferro. E hoje ele é sócio fundador da JR Diesel, que é a maior empresa da América Latina de reciclagem e desmontagem de veículos. Para ter uma ideia, nasceu na favela. No início de uma entrevista com ele, ele falou a seguinte frase, assim, dando início à palestra que ele ia fazer. Desejamos mudar o mundo? Como fazer? Muito fácil. Quando levantarmos pela manhã, com sol, com chuva, não importa, o dia está clareando, estamos ainda vivos, estamos saudáveis, apesar de alguns ou vários problemas que temos. Então devemos sorrir. Começamos então nosso dia com maior ânimo, o maior humor e a maior alegria, e sempre gratos. Em seguida, vamos à labuta, fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas das pessoas. Não devemos lamentar nunca se estivermos numa situação difícil. A única pessoa que pode mudar esse quadro de situação difícil somos nós mesmos. Isso é uma questão de atitude, de iniciativa, de acreditar em nós mesmos, tendo esperança e fé em tudo, e mudar o mundo para melhor. É muito fácil ser feliz, é um estado de espírito que trazemos desde criança,
E se notarmos que algo está fora da nossa expectativa, fora daquilo que gostaríamos que fosse, a única maneira de transformarmos isso é mudarmos nosso jeito de ser e de pensar. E a partir daí, acreditarmos que somos bons e iremos construir um mundo melhor. Maravilha. Geraldo Perfeito. Lucena. Perfeito. Perfeito, Adilson. Perfeito. Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Bom, Tem tudo Adilson, a ver e... Oi. muito Pode obrigado. falar, Cara. gente. Muito obrigado. Quero agradecer em nome da Esperança essa oportunidade. E você já parou para pensar que está eternizado? Porque uma vez colocar toda essa nossa conversa na internet, nossos netos, um dia, quem sabe, lá no Mundo de Regeneração, a gente vai poder olhar isso e dar risada junto. Você sabe, Hernani, até para finalizar, tomando mais um pouquinho de tempo, em off, eu não me sentia com um friozinho na barriga há muito tempo. Hoje eu me senti nessa estreia do Instagram. Assim, bastante interessante, né, que isso aconteça, porque são novos tempos, né? E a gente vai se adaptando às novas coisas. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade. Imagina, nós que agradecemos a você, tá bom? Eu vou fazer a nossa prece final e desde já nós agradecemos você pela oportunidade, pelos ensinamentos, pelo teu conteúdo, por essa pessoa maravilhosa que você é. Eu que agradeço. Muito obrigado. Aproveitando essa energia, essa egrégora que nos foi colocada agora, essa sintonia, que possamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão, o médico das almas terrenas, o governador planetário, que está nos olhando, que está nos acompanhando nesta jornada, neste momento que a Terra vive. Que possamos primeiro começar com um dos sentimentos mais nobres que nos liga a Deus, que é a gratidão. Agradecer pela oportunidade da vida, agradecer pelo que nós comemos e bebemos, agradecer, Senhor, pelo sol de hoje, pelo dia, pela oportunidade que já estamos vivendo no dia de hoje. Agradecer pela nossa família, agradecer por aquilo que o Senhor tem nos dado. Agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos agora em vosso nome. Gratidão, que possamos sentir sair de nossos corações essa gratidão. Que essa gratidão chegue até teus braços, ó Mestre amado, e que se transforme em luz, para que possa socorrer todos os nossos irmãos, conhecidos e aqueles que não conhecemos. Que chegue até eles como bálsamo de coragem, de força, de alegria, de entusiasmo, para que possa acordar no sentido de reconhecer a grandeza do Pai, que está sempre conosco. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Que a nossa coragem se fortaleça a cada dia, através dos teus ensinamentos, através dos exemplos que o Senhor nos dá no nosso dia a dia. Que possamos realmente construir um mundo melhor, mas começando pelo nosso coração, fazendo nele a limpeza necessária de tudo aquilo que nos atrapalha. Gratidão mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Senhor. Que o Senhor ilumine a todos, sem exceção. E deixamos aqui, Senhor, a nossa casa, a nossa água, para que o Senhor possa frutificar, abençoar a todos nós. E deixamos também que o que o Senhor precisar de nós, mesmo tão pequenos, nós aqui estaremos. Em socorrer através de uma palavra, em socorrer através de um alimento, em olhar, num sorriso, ou até mesmo num abraço, num ente querido, nós aqui estamos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais uma vez, rogando a Ti, que nos esteja sempre conosco na nossa jornada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Adilson, obrigado. Obrigadão. Valeu. Foi muito bom. Foi muito bom. Tchau. Dá um abraço a todos aí. Obrigado para vocês também. Tchau. Obrigado por tudo.